Santa e querida Igreja de Cristo Jesus, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom estarmos aqui, mais um domingo, dia do Senhor, para nos aproximarmos da palavra, sermos edificados, consolados, exortados, abençoados, no nome bendito de Jesus. Queremos mandar nosso abraço aos irmãos que estão em casa e aos irmãos que estão no auditório 2, nesse momento, também participando do culto ao Senhor conosco. Deus abençoe esses amados irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós já estamos bem pertinho da inauguração do auditório principal do Pedras Vivas, bem pertinho. Eu acho que vocês já passaram ali pelo meio, né? E a gente vai passando, vai arrepiando. Eu não sei se acontece isso com vocês. Vai arrepiando os pelos do braço, porque nós percebemos que está chegando o dia. 3 de julho, com a graça de Deus, nós vamos estar aí neste lugar, adorando ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. E o pastor Francisco, mesmo em viagem, o coração dele continua aqui. E por que eu digo isso? Porque os irmãos sabem que ele está numa viagem missionária, ele está na Turquia junto com um grupo de irmãos, visitando as cidades das igrejas, né, do Apocalipse, e aí ele me envia mensagens, né, dizendo como está lá e tal, não sei o quê, e aí ele diz, me manda as fotos daí para eu acompanhar. Eu falo, pastor, quem tem que mandar foto para alguém é o senhor mandar para mim. As fotos daí, de Éfeso, de Pérgamo, Não, eu quero saber como é que estão as coisas aí. Está tudo em paz, pastor, fique tranquilo. Como é que está aí o mar Adriático? Não, eu quero saber como é que está o gesso colocado não sei aonde. Eu falo, meu pai do céu, o homem não para mesmo. E eu tenho certeza que agora, 6 horas à frente, ele deve estar assistindo, lá de onde ele está. Pastor, vá dormir, pastor. Fique tranquilo, as coisas estão em paz, como eu falo com o Senhor, o reino está em paz, viu? Fique sossegado em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos continuar orando pelo nosso pastor, está sendo uma viagem abençoada onde ele está, para que ele volte em paz, em segurança, e esteja conosco, ele, a Rosângela e todos os que estão com eles nessa viagem, em nome de Jesus. Eu quero também destacar nessa noite, antes de começar a mensagem, a presença de um amigo nosso que serviu e serve durante muitos anos aqui no Amazonas e agora está bem longe, está lá na Argentina, mas eu estou sentindo ele querendo voltar para cá. E é o pastor Pablo. Pastor Pablo, fica em pé, pastor, para todo mundo ver o senhor. Pastor Pablo está aí. Nós amamos vocês, viu? Apesar do senhor ajudando assim ainda mais a Salma, né? Ela ajuda mais, viu? Mas, brincadeira, Deus abençoe, você é muito querido nessa igreja, nós amamos mesmo a sua vida, a de sua família, vocês fazem muita falta aqui. E como disse o pastor Francisco, a porta está aberta, é só pegar o ônibus de volta para cá, ônibus não, que hoje ninguém anda de ônibus mais, pega o avião e vem para cá, que o seu lugar está aqui entre nós guardado. Queremos também parabenizar o trabalho da Secretaria de Missões dessa igreja, todo o grupo que trabalha, né, na pessoa da sua secretária, da sua gestora, a irmã Jussiane, e toda essa equipe, a Mel, a Lu, a Cláudia, essa turma toda, que está dando todo o suporte a esses amados que vieram da Calvary e também da IP Vinhedo. É muito bom ter vocês aqui, Deus abençoe, e como o nosso pastor sempre diz, que as santas Carapanãs os acompanhem, viu? Vocês vão voltar literalmente marcados para as suas casas. Preparem-se. Você vai dormir lá no seu quarto e quando acordar está na cozinha. Mas não é você não foi transladado, não foi as Carapanãs que levaram você para lá durante a noite. Fique tranquilo, é tudo muito sossegado, né? É tudo muito sossegado. O pastor Eustáquio está ali, né? Tá, qualquer coisa, o Ivan está aí também. O Ivan vai nessa viagem? Quem vai é o Ivan? É você, Ivan? Pois pronto. Olha, o Ivan é um testemunho vivo dessas Carapanãs. Ainda está vivo ainda, mas vai ficar vivo por muito tempo. Gente boa, vamos abrir o texto sagrado? Lucas capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 1. Continuem orando pelo término
desta construção, todos os dias é um milagre. Todos os dias falta isso, falta aquilo, e Deus vai mandando milagrosamente aquilo que nós necessitamos. Precisamos da oração dos irmãos. Lucas capítulo 16, a partir do verso 1. Antes de ler o texto sagrado, permitam que eu vos diga algo que C.S. Lewis fala no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Chega uma hora que C.S. Lewis está falando a respeito do Evangelho e do cristianismo, e em um momento ele diz que quando o Evangelho ele não atinge realmente o homem como um todo, C.S. Lewis chama este Evangelho de o Evangelho água com açúcar, né? É este Evangelho ineficaz, é este Evangelho que não alcança o seu propósito. Entendendo o que C.S. Lewis está dizendo, eu acredito que o Evangelho deve falar ao homem no seu todo. Não devem haver áreas protegidas na sua vida que o Evangelho não possa tocar. Se há áreas na sua vida protegidas que o Evangelho não possa tocar, isso que você quer ouvir não é o Evangelho de Cristo, é o seu Evangelho. Se há algo na sua vida que você diz, nisso daqui, Deus não pode falar comigo a respeito desse assunto, a respeito desta área em minha vida, a respeito desta situação, se você se coloca deste jeito, eu quero lhe dizer que este Evangelho que você quer ouvir não é o Evangelho de Cristo, é o seu Evangelho. Você quer ouvir a sua boa nova, você quer ouvir uma mensagem que engode e que alegre o seu coração. Mas se você quer ouvir o Evangelho e ouvir aquilo que sai da boca de Cristo, se prepare, porque o Senhor vai falar sobre tudo e sobre todos os setores da sua vida. Não haverá lugares protegidos no seu coração, não haverá salas fechadas, não haverão portões fechados, não haverá quartos no andar de baixo, onde só você tem a chave. Quando você se aproxima de Cristo e começa a ouvir o Evangelho, é nesses lugares que Cristo quererá entrar. É nesses lugares, é para esses lugares que o Senhor direcionará a sua mensagem. É para esses lugares que o Senhor fará a sua transformação maior. Porque o Evangelho, apesar de ser, como C.S. Lewis disse, puro e simples, ele não é superficial. Ele é profundo, ele é eficaz, ele é poderoso. E ele precisa sim alcançar os porões da nossa alma. E nós não podemos ter lugares inalcançados por este Evangelho, porque se nós assim o tivermos, mais uma vez lhes digo, este Evangelho não é o Evangelho de Cristo, é o nosso Evangelho, é o meu Evangelho, é a mensagem que eu escolho ouvir, é a pregação que eu escolho ter, é o ensino que eu quero que seja aplicado em minha vida. Então, sabendo disso, que o Evangelho ele deve falar ao homem todo, nós vamos falar nessa noite sobre um assunto que poucas pessoas gostam de falar, e ainda mais nas igrejas, porque parece que este assunto é profano, e a igreja trabalha num meio santo, e não se podem misturar as duas coisas. Mas isto é uma falácia, porque este assunto a qual nós falaremos esta noite é um assunto essencial, primordial, visceral. É um assunto que é basilar na vida de todo aquele que serve a Cristo, que é o uso dos recursos que o Senhor tem nos dado. Nós vamos falar sobre um administrador infiel. E por que Jesus fala a respeito desse texto nessa parábola? Vamos lá, vamos caminhar com Cristo um pouco. Caminhar com Cristo é estar pronto para receber petelecos a qualquer momento. E talvez essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dar santos petelecos, que nos converterão, ou converterão nossos corações, ou nossas mentes, ou nossas mãos, ou nossos bolsos, para a glória de Deus. Porque o que você tem deve servir para a glória de Deus.
O que nós possuímos deve servir para a glória de Deus. Nossas posses devem glorificar a Deus. Não há em nossas vidas nada de profano. A partir do momento em que o Senhor te alcançou, a sua vida é santa em Cristo Jesus. E a sua vida completa, sua família, sua casa, seu carro, seus animais de estimação e até mesmo o seu saldo bancário. Tudo isto é alcançado pelas mãos de Deus, pelas mãos benditas, santas e ensanguentadas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos lá? Lucas capítulo 16, verso 1. Assim está escrito: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, os devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Meus irmãos, se você pegar qualquer comentário bíblico e for até esse texto de Lucas no capítulo 16, você vai perceber que a maioria dos comentaristas bíblicos identifica esta parábola como uma das parábolas mais difíceis de ter a sua interpretação. Eles dizem isso por causa dessa afirmação de Cristo no verso 9, quando Jesus diz: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Como se Cristo estivesse estimulando você a ter riquezas de origem iníqua para conseguir aquilo que você tem. Isso tem trazido uma certa perturbação entre os hermeneutas, entre os interpretadores, entre os expositores da Escritura. Realmente é um pouco difícil nós extrairmos desta parábola aquilo que realmente ela quer dizer, aquilo que Jesus quis dizer com ela. Então, ao nos aproximarmos dessa parábola, nós precisamos de 3 ferramentas iniciais. Primeiro, saber o que é uma parábola. Uma parábola nada mais é do que uma história com H ou com E. Isso quer dizer que ela é verdadeira ou não, ela pode ter acontecido ou não. É uma história que é colocada ao lado de um ensino para facilitar o entendimento daqueles que estão ouvindo. Isso é uma parábola. Cristo tem um ensinamento para dar e ele conta uma história para respaldar esse ensino, para facilitar o entendimento deste ensino. Esse é o significado desta palavra parábola, algo colocado ao lado para facilitar o entendimento. Essa é a primeira ferramenta. Você precisa saber que esta história é uma história colocada ao lado de um ensino. Segundo, você precisa saber que esta parábola e todas as outras têm um ensino principal. Tem um ensino, uma coluna,
tem uma viga de ensino. Eu estou falando igual engenheiro agora, porque eu sei de tudo, de concreto, de cimento, de terra, de areia. Eu sei de tudo, eu sei as medidas, eu sei quanto vai, eu sei quanto falta. Então assim vai. Nós temos que lembrar que esta parábola, ela tem realmente esta coluna, ela tem uma verdade básica, ela tem uma verdade única. Então, quando nós olhamos uma parábola, nós não podemos sair extraindo desta parábola vários ensinos. Não, cada parábola tem um ensino específico, um ensino em particular. Essa dificuldade é tida por expositores, pregadores da Escritura, que não têm o seu tipo de pregação como uma pregação expositiva, mas pregadores temáticos ou outros tipos de pregadores começam a dar nome aos personagens da parábola. Por exemplo, a questão da parábola do bom samaritano, eles começam a dizer que o bom samaritano é fulano, que o dono da hospedaria é cicrano, e que o jumento que levou aquela pessoa também para lá é outra coisa. Então eles saem dando nomes às coisas na parábola, saem nomeando as coisas na parábola, e isso não é o objetivo de Cristo quando ele conta uma parábola. Ele tem um ensino só, uma verdade basilar e principal, e nós precisamos achá-la. E a terceira ferramenta é que quando nós nos aproximamos de uma parábola, nós, para interpretá-la corretamente, precisamos olhar o seu contexto, saber o que é que está acontecendo ao redor, com quem Cristo está falando, o que é que circunda esse ensinamento, o que é que dizem os versículos anteriores e posteriores, para que nós entendamos aquilo que Cristo quer falar nas suas parábolas. Tendo essas três ferramentas, nós podemos agora partir para o trabalho da interpretação dela. Primeiro, nós acabamos de ler que esta parábola fala a respeito de um homem rico que tem um administrador. Ele não é um servo, ele não é um escravo, ele é uma pessoa que foi contratada por este homem rico para cuidar dos seus bens em sua ausência. E este homem rico recebe uma denúncia em que este administrador está agindo de forma incorreta, está sendo corrupto, está fazendo com os bens deste rico homem aquilo que lhe apraz, agindo de forma desordenada. E essa denúncia chega a este homem rico. Quando esta denúncia chega a ele, ele chama o administrador, ele pede para que ele preste contas da sua administração e ele o demite imediatamente. Este homem sai da presença do homem rico e, demitido, ele diz: o que é que eu faço agora? Eu já estou demitido, eu não tenho condições para trabalhar, eu não tenho condições de mendigar, porque eu tenho vergonha. Um verdadeiro falastrão esse senhor, esse administrador iníquo, este administrador infiel. É um verdadeiro preguiçoso. Ele não tem coragem de trabalhar, ele não tem coragem de mendigar. Então o que é que ele faz? Ele sai dali, ele sabe quem está devendo para o patrão dele, ele vai até esses devedores e ele leva o caderno de contas consigo. E ele sai perguntando a cada um: quanto é que você deve ao meu senhor? Eu devo 100, então escreve aqui 50. Quanto é que você deve ao meu senhor? Eu devo 80, então escreve aqui 60. Ele sai fazendo essa jogatina com o objetivo, quando ele tem essa ideia, a palavra que aparece é a mesma que pode ser traduzida como eureka. Tive uma ideia, Ele sai tendo essa ideia para fugir dessa demissão e ter lugar para ir depois de ser mandado embora. Então isso é o que esse homem faz. Quando o Senhor conta essa história, ele fala que o homem rico, ele aplaude essa ação do seu administrador injusto, ele aplaude esta atitude porque ele agiu com prudência. A palavra atiladamente, ela pode ser traduzida por prudência. E ele louva a atitude deste homem iníquo, injusto, por ter agido com prudência diante de uma calamidade que o estava alcançando. E aí Jesus pega esse ensino todo e ele começa a falar: vocês que acabaram de ouvir tudo isso, eu vos digo, das riquezas de origem iníqua, olhando para aquela plateia que o estava assistindo, que estava ouvindo, e disse: vocês, da origem desta riqueza de origem iníqua, façam amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Para quem Cristo
está falando esse ensino, esta parábola? Cristo está falando para os fariseus. E os fariseus, no capítulo 16, verso 14, Cristo diz que eles eram avarentos, homens amantes da riqueza, homens amantes do dinheiro, homens que deixavam que seus corações fossem tomados de amor pelo vil metal. Então Jesus agora está com os olhos fitos neles e diz: vocês devem usar, agora que vocês querem seguir a mim, vocês devem usar das riquezas de origem iníqua para ganhar amigos, para fazer coisas boas. E é essa a atitude de Cristo com esses homens que estão ali ouvindo esta parábola. Cristo quer ensiná-los no uso correto dos recursos e como esses recursos devem ser administrados diante de Deus. Esta é a parábola. O que é que nós precisamos saber sobre este tema? Quais são os ensinos que nós podemos extrair disso que nós acabamos de ler? Em primeiro lugar, nós precisamos saber, ouvindo esta parábola, nós precisamos saber que os recursos que nós temos em mãos, o recurso que você tem, o recurso que você possui, ele não é seu, ele é de Deus. O verso primeiro fala que havia um homem rico que tinha um administrador. Este homem rico, ele tinha um administrador para cuidar dos seus bens. Os bens, apesar de estarem nas mãos do administrador, apesar do administrador poder fazer com esses bens aquilo que lhe apraz, conforme o desejo de sua vontade, aqueles bens não eram dele, aqueles bens eram de um senhor que havia confiado os bens em suas mãos. A primeira lição que nós precisamos tirar desta parábola é que tudo aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Que todos os bens que temos, que todos os recursos que temos, que tudo aquilo que tem circundado nossa vida materialmente, vem de Deus, e é de Deus, e é propriedade divina. Nós somos apenas mordomos daquilo que é do Senhor. Nós somos apenas mordomos. Gênesis, no capítulo 2, verso 15, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus providenciou tudo no jardim, colocou todas aquelas árvores frutíferas para dar alimento ao homem. Mas em nenhum momento Deus disse ao homem: esse jardim é seu. Não, esse jardim é meu. O que você vai fazer é cuidar dele, é cultivar dele. Mas lembre-se que esse jardim não é seu, Adão. Esse jardim é meu, diz o Senhor. Esse jardim nunca foi de Adão. O jardim era de Deus. Quando o Senhor fala em Ageu, no capítulo 2, verso 8, quando ele diz: minha é a prata e meu é o ouro, ele não está falando apenas da prata e do ouro da reconstrução do templo. Ele está falando de toda a prata e de todo o ouro. E ele está dizendo: toda a prata e todo o ouro são meus. Não há nada, como diz Abraham Kuyper, não há 1 centímetro sequer na terra que Deus não possa dizer: é meu. Tudo é dele. Todas as posses, tudo que temos. Sabe esse carrão que você veio para cá? É de Deus. Sabe aquela casa que você mora? É de Deus. Isso que você tem aí dentro do seu bolso é de Deus. Aquilo que está no banco é de Deus. Sabe, tudo isso que você tem, que você possui, é de Deus. Pastor, e o que é que eu sou? Você é um mordomo. Você vai administrar tudo isso. Mas tudo isso é do Senhor. Isso é feito para que ninguém se orgulhe ou se ensoberbeça de fazer nada com aquilo que tem. Porque na verdade nós não temos nada, é tudo de Deus. Quando Davi está dando oferta para o templo, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, Davi diz: porque tudo vem de ti. Ele está entregando a oferta no templo, e ele diz: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Nós estamos entregando ao Senhor somente aquilo que é dele. Não é nada meu. Eu não tenho nada. Eu não possuo nada. Tudo que o Senhor
tem me dado é para que eu haja como mordomo. Eu sou administrador daquilo que tenho. Tudo que tenho, tudo que possuo, tudo que está em minhas mãos é de Deus, é de Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória bendita do seu nome. Não é nada seu. Será que nós podemos dizer isso essa noite em nosso coração? Você tem coragem de dizer isso? O que eu tenho não é meu, é do Senhor. Você pode falar isso no seu coração? O que eu tenho não é meu, é do Senhor. É do Senhor. E não é igual aquela turma que tem um carro e põe lá o adesivo. É do Senhor Jesus Cristo. Aí o irmão pede carona e diz, irmão, não dá. Se é de Jesus, você vai dar carona sim. Se é de Jesus, é de Jesus. Se é de Jesus, não é seu. Se é de Jesus, não é a sua regra que funciona, não é a regra dele. Se é de Jesus, não é do seu jeito, não é do jeito dele. Se é de Cristo, não é do nosso jeito, não é do jeito dele. É para a glória dele. E é maravilhoso porque tudo aquilo que nós damos a Cristo, ele gosta de compartilhar. Porque se eu digo que o que eu tenho é de Cristo, eu entrego a Cristo, ele pega aquilo e divide com todo mundo. Porque foi isso que aconteceu com aquele jovem com 5 pães e 2 peixinhos, quando ele deu o lanche para Jesus, ele disse, lá vai Jesus, meu lanche, come nós dois, né? Vai comer eu, come o Senhor, 5 pães e 2 peixes, o Senhor come 1, eu como 3, aquela coisa toda, nós vamos fazer um lanche, o que é que Jesus faz? E eu imagino o jovem pastor Pablo olhando aquilo e diz, lá vai meu lanche. Meu Deus, lá vai meu lanche. Agora, nós temos uma multidão, mais eu com fome. Mas não se preocupe, porque quando você entrega aquilo que Deus tem lhe dado a Cristo, e diz, Senhor, isso aqui é teu, eu sou só mordomo. Diga, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com isso? Ele multiplica para a glória do nome dEle. Ele multiplica, ele faz 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Pastor, eu não tenho experimentado nenhum milagre em minha vida no lado financeiro. É claro, você não entrega a Cristo aquilo que é dele. A partir do momento que você entregar a Cristo aquilo que é dele, a multiplicação acontecerá para a glória do nome do Senhor. Porque é dele, o recurso é dele. Senhor, aquilo que eu tenho é teu, Senhor. Eu sou apenas mordomo. Eu sou apenas um cuidador. Eu sou apenas um administrador. O Senhor é teu, Senhor. Se o Senhor quiser aumentar, aumente. Se o Senhor quiser diminuir, diminua. Se o Senhor quiser tirar, tire. Porque o que eu tenho é teu. É tudo teu. É para a glória tua. Como é bom quando o sacerdote do lar sabe disso. A irmã, santa irmã, sabe disso. Porque criam os filhos sabendo disso. Está na mesa, tem tudo. Isso aqui foi o Senhor quem deu. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem proporciona. É o Senhor quem traz. Vem lá de cima. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação, vem tudo dele, as bênçãos que temos vem dele, a condição financeira vem dele, o aumento que eu recebi vem dele, o que eu tenho no banco é dele, tudo é para ele, tudo é dele, por ele, para ele, glória pois a ele para todos sempre, amém. Amém. Aleluia. Por isso que ninguém precisa se ensoberbecer com aquilo que tem não, porque não é seu não, querido. Olha meu carro novo. Não é seu não, viu? Baixa a bola. É do Senhor. Nada disso, quando nós não temos isso no coração, nada disso ensoberbece. Você pode ter 50 carros novos, louvado seja Deus, tenha mesmo. Tenha 50 não, tenha 500. Mas quando você tem isso, não entra no seu coração, é diferente. Porque você sabe, nada disso faz minha alegria, minha verdadeira alegria está em Cristo Jesus.
Segunda lição que nós podemos extrair desse texto. Eu queria depois que o Melodia trouxesse mais um cântico para nós terminarmos, pode ser? Vamos pensando aí em algo que fica assim com a mensagem, ó. Eu quero ver vocês achar essa. Eu quero ver vocês achar essa. Segunda lição que nós podemos extrair do texto, que como nós sabemos que nós somos mordomos, que aquilo que nós temos não é nosso, mas é de Deus. Deus é um Senhor que é extremamente rigoroso, que é extremamente preocupado com suas posses. Então Ele não vai deixar na sua mão de qualquer forma. Vai haver uma santa sindicância celestial para saber como é que tem sido aplicado esses bens que o Senhor tem te confiado. Eita Jesus! Vai passar o conselho de fiscalização, como é, meu presbítero, aquele que nós temos aqui? O conselho fiscal do céu. Meu Deus, eu vou cair na malha fina celestial. O leão da tribo de Judá vai me pegar. Vou passar na malha fina do conselho fiscal do céu. Vai sim. Vai haver uma prestação de contas. A palavra fala sobre um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo ainda escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do verso 11, ele fala sobre obras construídas com ouro, com pedras preciosas, com prata, com madeira e com feno. E ele diz: o fogo provará qual é a obra que vai ficar no final de cada um, a obra que cada um tem feito com aquilo que Deus tem dado. Eu já sei seguramente que muitas das coisas que eu tenho feito vai passar pelo fogo, vai fazer... Eu dizer, vixe, sumiu assim. É porque você estava fazendo para o seu próprio engrandecimento, você estava fazendo para o seu próprio prazer, você estava fazendo pensando somente em si mesmo. Então, quando passar pelo fogo, vai virar fumaça. É igual isopor jogado no fogo. Vai sumir. E eu tenho pedido a Deus para que eu faça coisas que passem pelo fogo e permaneça. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Há um hino antigo, um hino na harpa, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz e vão-se os dias, que Ele posso apresentar. Como é que eu vou colocar-me diante de Deus naquele dia para prestar contas daquilo que Ele tem me dado nesta terra, que Ele tem me dado nesta vida? Porque, irmãos, não pense que quando o Senhor nos chamar para a sua presença, vai ser aquela rebanhada para dentro do céu. Não, vem cá primeiro, tribunal de Cristo, não é para salvação, você está salvo, não tem problema, você não vai para o inferno não, está tudo tranquilo, mas tem que prestar conta, meu santo. Você recebeu muito lá embaixo, não foi? Ah, Senhor, é mais ou menos. Pois é, está aqui no caderno, pega aí o caderno, pega o caderno aí. Você tinha isso, o que foi que você fez com isso aqui? Ah, tá, só coisas para você, né? Só coisas para você. Você não investiu em ninguém, você não falou com ninguém, você não abençoou ninguém, era só você, né? Tudo que você tinha, você só usou para você. Não, eu pensei que era meu. Não. Pensou que era meu? Não. Lá naquele dia 12 de junho, você estava lá na IP Manaus, e você ouviu o pastor Ariel dizendo que aquilo que você tem não é seu. Você não mudou de atitude não, meu santo? É porque eu ouvi meio assim, estava meio perturbado, aquele som. Não, senhor. Preste contas. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? Nós não podemos ser autônomos diante de Deus. Sabe o que é o autônomo? O autônomo é aquele que faz suas próprias leis.
Esta palavra autônomo vem de duas palavras gregas, autos e nomos, que significa aquele que faz sua própria legislação, faz suas próprias regras. Eu não ando nas regras de ninguém, eu faço aquilo que me dá no nariz. Eu sou dono do meu nariz, eu faço aquilo que me dá na telha. Eu não peço conselhos a ninguém, eu faço o que eu quiser com aquilo que é meu. Não, Senhor, Deus é o Senhor de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, de toda a nossa existência. E Ele manda em tudo em você, tudo. Sabe aquele dinheiro que está guardado lá para uma coisa sua? Talvez o Senhor esteja dizendo, esquece isso, não é para você não, isso é para fulano de tal. Sabe aquele dinheiro para aquele vestido, minha irmã? Eu sei, pastor, estou juntando. Pois é, esqueça ele. Ele é para aquela irmã da congregação. E saiba de uma coisa, faça para quem não tem condições de lhe retribuir. Não faça para pessoas que podem retribuir aquilo que você está dando. Dê para quem não tem condições de lhe dar de volta. Chame alguém, olhe o pé dele assim, esse pé aí, uns 43. Esse irmão, oh meu Deus, o pé é furado. É para esse irmão aqui, era para mim, mas vai para ele. Isso é evangelho. Isso é sentir a dor um do outro. É você ser agraciado sem esperar. Sabe, sem esperar. E não é, não, vou abençoar os pastores. Não, é legal abençoar os pastores, tranquilo. Mas tem uma turma por aí, também por fora aí, que você pode encontrar, que está precisando da sua bênção também. E que está precisando que você seja bênção na vida dele também. E que está precisando que você estenda a mão e ajude a ele também. E que deixe de comprar isso para você, para comprar para ele. E você vai se sentir vestido quando ele vestir essa roupa que era para você. Pode ter certeza disso. A alegria vai encher seu coração de uma tal forma que você nunca percebeu ainda. Você nunca sentiu este algo que Deus pode dar quando nós agimos dessa forma. Faça isso. Ore. Não peça para Deus trazer algo para que você receba. Diga para Deus, Senhor, me mostre alguém para que eu dê. Quero que o Senhor coloque na minha vida alguém para que eu dê. Eu não quero o Senhor ir para congresso de enriquecimento. Eu quero ir para congresso da doação. Eu não quero ir para congresso, Senhor, onde eu fique rico. Eu quero ir para congresso onde me ensine a doar aquilo que eu tenho, a compartilhar aquilo que eu tenho, a viver o evangelho, a abraçar o necessitado, a tirar a roupa do corpo e dar àquela pessoa, e sentir-se aquecido mesmo no frio. Certa vez eu participei de um congresso de missões no Nordeste, e os pastores lá estavam precisando de paletós. E aí nós começamos, vamos levantar os paletó, digo, primeiro eu que estou fazendo o desafio. Se eu faço o desafio e não vai o meu, na frente, o que é que eu estou fazendo? Tirei o paletó, tum. Minha mulher já olhou para mim e falou, meu Deus do céu. Esse paletó que esse homem passou o ano inteiro guardando dinheiro, lá vai. Vai paletó. Aí os crentes começaram, vai um paletó, vem outro paletó, mas o paletó não resolve as coisas sozinho, precisa do cinto. Então vai o cinto também. Vai o cinto também. Tome cinto, daqui a pouco. Os sapatos, os irmãos precisam de sapato. Eles não vão ficar descalços, o sapato, vai o sapato. O sapato foi aquela festa, aquela coisa, e Deus começou a encher aquela igreja, e foi uma alegria. Então, para irmão, não pode dar mais nada, tá bom. Senão vocês vão começar a dar coisas aqui que vão ficar inapropriados. Chega. Mas quando o Espírito de Cristo move o coração em prol do próximo, aquilo que você mais gosta, quando você vai doar, você não doa aquela camisa que está rasgada no seu armário, você não doa a geladeira queimada, você não doa o fogão que está com as bocas entupidas, você dá o melhor. Você vai para lá e dá aquilo que você ia comprar para a sua casa. Você entrega aquilo que o seu coração ficaria muito alegre em receber. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Porque o Senhor disse a Abraão, Abraão, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, vá e seja
uma bênção. Eu não estou dando para você, Abraão, para você ficar passeando por aí com as éguas dos cavalos de Faraó, não. Eu estou te dando, Abraão, para você ser uma bênção por onde você for. Uma bênção por onde você for. Chamar para jantar com você quem não tem condições de pagar uma coxinha para você. Chamar para tomar uma Coca-Cola com você quem não tem condições de te comprar um chiclete. Dar um abraço em alguém que não tem nada para oferecer a você. Porque chega de aproveitadores nesse mundo, de gente com segundas intenções. A igreja de Cristo precisa ser diferente. Nós precisamos viver diferente disso. Nós não podemos nos aproximar somente daqueles que podem nos favorecer. Nós temos que nos aproximar daqueles que serão favorecidos por nós. Seja uma bênção aonde você for. E em terceiro lugar, sabendo que o que temos não é nosso e que nós vamos prestar contas. Terceiro lugar, nós precisamos saber que mesmo que tenhamos recursos advindos de meios ilícitos, que nós conseguimos numa vida antes de Cristo, nós podemos corrigir a nossa rota e investir isso naquilo que é devido diante do Senhor. Porque quando nós agirmos assim, quando o irmão souber investir e aplicar aquilo que Deus tem dado a você, aí vem o versículo 10 desta parábola que diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Jesus aqui faz um jogo de palavras entre uma coisa e outra. Ele está falando sobre algo que é pouco, que é advindo de riquezas ilícitas e que é alheio. E do outro lado ele está dizendo de algo que é muito, que é verdadeiro e que é verdadeiramente vosso. Se você não é fiel naquilo que é pouco, naquilo que é provindo de riquezas ilícitas e naquilo que é alheio, como é que você vai experimentar aquilo que é muito, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é vosso? E o que é isto que é muito, verdadeiro e vosso? Jesus não está falando de riquezas materiais. Ele não está dizendo que você vai ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito materialmente. Ele está falando que o pouco é esta riqueza perene, esta riqueza que perece, este vil metal. Isto é o pouco, isto é o que é alheio, isto é que é advindo de riqueza ilícita ou riquezas da iniquidade. Porque se você pegar uma nota que tem no seu bolso e você perguntar a essa nota, por onde é que você tem andado? Essa nota vai dizer, é melhor não dizer, porque eu tenho andado por uns lugares aí. Por onde você tem vindo? Nota de R$50. Vai dizer, rapaz, eu passei ali agora, acabei de sair de uma casa de prostituição, acabei de sair de uma boca de fumo, acabei de sair da mala de um político, comprando e fazendo as suas corrupções. Você vai dizer, meu Deus do céu, eu tenho isso dentro do meu bolso? Riquezas da iniquidade. É isso que Jesus chama de riquezas da iniquidade, riquezas ilícitas. Mas em contrapartida a essas riquezas, Jesus diz que há outra riqueza, uma riqueza que é considerada muita, uma riqueza que é considerada verdadeira, e uma riqueza que é realmente nossa, que é esta riqueza celestial, que é este algo que enche o coração do homem, que faz ele mesmo pobre materialmente, ser rico em Deus. Mesmo pobre em suas posses, ele é alegre, ele é satisfeito, ele é contente, ele está grato. Ele não vai de carro para casa, ele vai de Mercedão, ele vai de ônibus, ele vai pegar a lotação, ele vai a pé, mas ele vai louvando, exaltando, engrandecendo, enaltecendo a Cristo, porque ele tem a verdadeira riqueza, não esta riqueza que perece, mas a riqueza celestial.
Às vezes estamos cercados de bens materiais e o nosso coração está triste. Às vezes estamos cercados de bens, nossa conta nunca esteve tão gorda, nossas finanças nunca estiveram tão bem, mas o nosso coração está triste, nós estamos cabisbaixos, e vez por outra nós não temos dinheiro para comprar uma bala, mas estamos super contentes e alegres. Ah, meus irmãos, lembro dos meus tempos de seminarista, eu saía de manhã de casa, passava o dia no seminário com apenas o dinheiro de uma refeição, eu tinha que escolher, ou eu almoçava ou eu jantava. Então tinha vezes que eu almoçava, tinha vezes que eu jantava. Eu já fui magro, viu? Já fui magro. Chovia e eu desviava-me dos pingos. E eu escolhia o que é que eu como hoje, eu almoço ou eu janto. Ah, meus irmãos, mas se vocês me perguntarem, você era alegre, pastor? Você tinha alegria? Meu Deus do céu, eram dias maravilhosos. Oh, como era bom naquela fome bendita, dar uma mordida naquele misto quente. Aleluia! E a Yara estava grávida em casa, vez por outra, ela me ligava e dizia, meu filho, eu estou com vontade de comer batata frita. Ela estava grávida. Batata frita. E aí eu estudava ali perto da Praça do Correio, em São Paulo. E aí eu saía do seminário e eu dizia, hoje eu já sei que nem tem almoço nem janta, porque tem a batata da mulher. Oh, mas eu levava aquela batata com tanta alegria, lá ia eu no ônibus, no busão balançando, aquela batata, e chegava com aquela batata, no final do dia entregava para a Yara, ai, que vontade de comer batata, eu ficava só olhando, o desespero tudo. Diga, meu Deus, nenhuma vai sobrar para mim, já volto. Aleluia! Mas sabe, gente, eu falo isso com uma alegria, uma leveza tão grande de coração e de alma, porque o Senhor estava ali, Deus estava ali, nos enchendo de gozo, nos enchendo de uma alegria que não é provinda do vil metal, é do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é isso que a igreja de Cristo precisa, é isso que nós precisamos, ser cheios dessa alegria. E eu quero concluir trazendo melodia para cá, lendo um texto que está em Mateus capítulo 6. Não precisa você abrir não, verso 19. Não acumuleis para vós outros, é Jesus falando, tá? Não é Arielson não. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ajuntar tesouro no céu. Como é que eu faço para ajuntar tesouro no céu? Usando de forma correta o que você tem aqui na terra. O que você tem aqui na terra. Quando você usa de forma correta aquilo que você tem aqui na terra, você está juntando tesouro no céu.